A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês nessa belíssima manhã de sábado, né? O inverninho chegando, e nós temos essas manhãs, esses dias ensolarados de céu azul, mas com friozinho presente também com a gente, né? Então vamos hoje acompanhar o nosso programa Seara Espírita com o Luciano Alencar aqui nos estúdios, falando sobre o tema Pentecostes, como que será a visão da doutrina espírita deste acontecido, né, do Pentecostes. Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje. Mas primeiramente convido vocês para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. A Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior. A nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, agradecemos. Agradecemos pelo dom da vida. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade reencarnatória. Agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos encaminha, por todo o cuidado que o Senhor tem por nós, por todo o auxílio que recebemos da espiritualidade amiga neste nosso processo reencarnatório, buscando nos auxiliar e nos amparar para o fiel cumprimento da nossa programação. Agradecemos, Pai amado, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, por todas as oportunidades de estudos, de realizações no bem. E se pudermos rogar algo, Senhor, rogamos o Teu amparo, o Teu auxílio, para vencermos a nós mesmos, vencermos o bom combate, transformarmos nossos vícios em virtudes e crescermos rumo a Ti, Senhor, trabalhando o amor e a caridade. Mestre Jesus, rogamos ainda pelo Teu auxílio, pelo Teu amor, sobre todos os nossos irmãos em humanidade, alcançando em especial aqueles irmãos que passam pelos flagelos da fome, da guerra, das violências, passando por toda sorte de sofrimentos e dificuldades, Senhor. Que Teu amparo chegue a cada um destes corações, fortalecendo-os na fé e na esperança de dias melhores, e que nós, por nossa vez, possamos trabalhar junto a Ti na transformação deste mundo, no mundo que desejamos para todos nós. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos começar nosso bate-papo com o Luciano. Hoje nós vamos falar sobre o Pentecostes, né? E nós vamos fazer aqui alguns esclarecimentos, trazer alguns esclarecimentos a respeito dessa ocasião do Pentecostes à luz da doutrina espírita. Então, Luciano, para a gente começar, o evangelista Lucas, ele refere-se ao fato que os apóstolos falaram em línguas estrangeiras, que não conheciam, né? E que o Espírito Santo que falava através deles, né? Então, essas duas questões, que eles falavam em línguas estrangeiras que eles desconheciam e que seria o Espírito Santo que falava através desses apóstolos. Como podemos entender este fenômeno? Um bom dia, Luciano. Bom dia, Melissa. Bom dia a você, ouvinte do programa Seara Espírita. Receba aí mais uma vez o nosso abraço fraternal e caloroso. Esse fato está narrado pelo evangelista Lucas no livro intitulado Atos dos Apóstolos. E para nós podermos compreender um pouco mais esse fenômeno, nós precisamos de dar um passo atrás e entrarmos no contexto daqueles tempos apostólicos. Atos dos Apóstolos é um livro escrito ou atribuído a Lucas, aonde esse evangelista, ele então percorre a Judéia e percorre aquelas regiões do entorno de Jerusalém, a fim de registrar os fatos que ocorriam
com os seguidores de Jesus, que tiveram a adesão dele como um dos continuadores dos ensinamentos do Cristo. E nesse episódio, algo muito interessante aconteceu, porque o Cristo, antes de partir, antes de passar por aquela experiência da pena de morte, ele deu uma missão aos seus apóstolos. E uma das missões dadas aos apóstolos era exatamente ir e ensinar o Evangelho, ensinar a Boa Nova, pregar, anunciar o reino de Deus, era uma das missões. As outras eram limpar os leprosos, curar os doentes, expulsar os demônios, mas hoje em particular nós vamos focar nessa primeira missão do ir e ensinar a Boa Nova, a Boa Notícia, ensinar o caminho para o reino de Deus. E naquele tempo, Jerusalém era uma cidade polo, era uma cidade cosmopolita, porque nela nós tínhamos pessoas de diversas partes, de diversos países, que, portanto, falavam línguas diferentes. Seria o que hoje é Londres, o que hoje é Nova York, uma dessas grandes capitais do mundo que atraem pessoas do mundo inteiro. Assim era a Jerusalém do século I. Então não era incomum encontrar em Jerusalém, além dos judeus, os romanos que dominavam Jerusalém, os gregos que influenciavam a cultura romana e a cultura de todo o povo da antiguidade. Era também comum nós encontrarmos árabes, africanos, etíopes, egípcios e povos então de diversas origens, diversas nacionalidades e línguas diferentes. E aí uma das dificuldades que existia para ensinar a Boa Nova era exatamente a questão da barreira idiomática, porque os apóstolos falavam hebraico e ainda conheciam alguns dialetos, algumas línguas menos conhecidas como o aramaico. Então eles podiam ensinar em hebraico e em aramaico. Mas como falar latim, como falar grego, como falar outras línguas daqueles povos? Então acontece esse fenômeno digno de nota que o Lucas anotou, porque estavam eles então lá em Jerusalém e Pedro começa a ensinar. E o Pedro ele tinha uma característica de ser um orador muito eloquente. O Pedro ele tinha uma ótima retórica, uma grande capacidade de falar. E o Pedro então começa a falar e começa a pregar com aquele povo. E, ao mesmo tempo, os outros apóstolos que estavam junto com Pedro começam também a ensinar e falar aquilo que Jesus tinha dito. Mas o que foi curioso, o que chamou a atenção, era que eles falavam naquelas línguas das pessoas que estavam ali ouvindo. Então nós tivemos, ao mesmo tempo, comunicações em diversos idiomas que eram desconhecidos dos apóstolos. E aí, naquela época, eles tiveram dificuldade de explicar. Eles disseram que aconteciam como línguas de fogo que pairavam sobre as cabeças daqueles apóstolos, e eles então falavam em línguas estrangeiras. E naquele tempo, eles compreenderam que aquilo era uma manifestação do Espírito Santo, segundo a crença das igrejas tradicionais. Mas o professor Allan Kardec, examinando essas questões, ele então percebe que, na verdade, aqueles discípulos, eles estavam produzindo um fenômeno medianímico, um fenômeno que tinha uma parcela de comunicação espiritual e uma parcela daquilo que eles já traziam nos seus arquivos mentais, vindos de experiências anteriores. Então, por isso, eles eram capazes de falar em línguas que naquela existência eles não conheciam. O idioma não estava no consciente presente, mas estava no subconsciente dos apóstolos. Então, estimulados por uma pleiade de espíritos ligados ao Cristo, eles então produzem esse fenômeno que Allan Kardec classificou como xenoglossia, ou seja, a capacidade de falar em diversos idiomas. E aí, com essa característica, nós vamos verificar que o que houve foi
aquilo que o Espiritismo chama de xenoglossia, comunicação dos espíritos através de médiuns, sendo certo que esses espíritos falam naquele idioma que possa ser compreendido pelas pessoas e o médium então transmitem nesse mesmo idioma. O professor Allan Kardec ainda destaca que nós espíritos nós pensamos e o pensamento não é idiomático. O pensamento ele se produz em ondas e essas ondas é que são decodificadas nesse ou naquele idioma. Mas na verdade o pensamento não está encarcerado numa estratégia linguística, ele não está encarcerado numa capacidade de falar nessa ou naquela língua. É porque nós espíritos somos seres vibracionais capazes então de assimilar a onda do pensamento e transformá-la em algo que nós possamos compreender numa cognição. Então, por isso, esse aspecto científico do Espiritismo nos explica esses fenômenos. E aonde as igrejas tradicionais disseram que era uma manifestação do Espírito Santo, como uma das pessoas da Trindade, que foi um dogma criado pela igreja, nós vamos verificar que, segundo o Espiritismo, nós tivemos a manifestação de Espíritos Santos, mas numa linguagem diferente. São aqueles espíritos que atingiram um nível mais elevado de consciência. São espíritos santificados no sentido de terem progredido mais, de serem mais aperfeiçoados do ponto de vista do conhecimento, da sabedoria e do ponto de vista da bondade, do amor. Esses são os santos espíritos, ou os espíritos santos. Aqueles espíritos que estão num patamar, numa dimensão vibracional além da nossa. Por isso, vem nos orientar, vem nos ensinar, vem nos ajudar. Em síntese, o Pentecostes, segundo o Espiritismo, é a manifestação de santos espíritos através de médiuns que produziram um fenômeno que foi classificado como xenoglossia, a capacidade de falar em línguas estrangeiras que não são do domínio consciente do médium, mas que encontram-se nos seus arquivos mentais, fruto das suas experiências do passado, fruto das suas vivências em outras nações e, portanto, dominando outros idiomas. Melissa, com isso, eu estou querendo dizer que todos nós, por já termos passado por essas diversas civilizações, trazemos arquivado nos escaninhos da nossa mente e do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, esses bancos de memória. Então, se você quiser e conseguir ter a chave de acesso à sua memória, você pode falar latim, grego, russo, as línguas africanas, os dialetos, árabe, aramaico, hebraico. O que lhe parece? Muito interessante isso, né? A unificação aí, ou seja, a quebra das barreiras idiomáticas, né, que seria uma coisa muito interessante para o planeta como um todo, né? Nós podermos nos entender enquanto verdadeiramente irmãos que somos no planeta, né? E a gente vê que o idioma ainda é uma barreira que muitas vezes nos impedem não só de comunicar, de entender um ao outro, mas também de aprender as diferenças, de respeitar, de conhecer o outro, né? De ver o outro realmente como um irmão, né? Quando a gente viaja para o exterior, principalmente países com idiomas muito diferentes do nosso, quando a gente conversa com alguém falando italiano, alguma coisa a gente entende, né? Espanhol mais fácil ainda, mas quando a gente vai para aquela região mais distante, onde né, como você colocou a língua árabe ou outros idiomas assim, a gente vê que existe uma barreira, uma muralha, né, que nos separa às vezes dessas pessoas pela dificuldade da gente compreendê-las e de elas também nos compreender. Imaginou se a gente pudesse, né, ter esse arsenal todo ou ter um idioma único? E é por isso que muitas tentativas têm sido feitas ao longo dos tempos de se criar pelo menos um segundo idioma que seja universal, como por exemplo o Esperanto, que nós já tivemos a oportunidade de diversas vezes abordar aqui sobre ele. É verdade. O professor Zamenhof, ele conseguiu trazer uma língua espiritual dos mundos espirituais próximos à Terra para o planeta, para a crosta do planeta, com o objetivo de ser uma língua neutra, internacional, sem violar nenhuma nação, sem violar nenhuma
nenhum preconceito com relação à comunicação, sendo então aí um ideal que nós sempre precisamos de acalentar, que é criar mecanismos de comunicação universal com todos os nossos irmãos, algo que a xenoglossia conseguiu no fenômeno de Pentecostes. Agora, Luciano, os apóstolos falaram, então, né, nessas línguas estrangeiras para que eles fossem compreendidos pelas pessoas que lá estavam, né, de nacionalidades, de culturas diferentes. Mas, afinal de contas, né, o que eles falaram para essas pessoas? Pois é, olha só, se hoje nos é dado o dom de nós falarmos em diversas línguas, o que nós vamos comunicar? O que nós estamos comunicando? Os evangelistas, os apóstolos, os seguidores do Cristo falaram do reino de Deus. Ensinaram aquelas pessoas, ensinaram a todos nós que nós precisamos, primeiro, de nos arrepender de nossos erros. Segundo, de nós consertarmos os nossos caminhos, praticando a caridade, vivenciando o amor, sendo melhores hoje do que nós fomos ontem, fazendo uma transformação individual através da qual nós nos tornamos pessoas um pouco melhores. Os seguidores de Jesus, nesse fenômeno, ensinaram a lei do amor universal, a proximidade de todos nós como iguais, como irmãos, como filhos de Deus. Na verdade, eles vieram falar para todos nós sobre o reino de Deus que há em nós, que está em nós, e que nós precisamos de descobrir, ou seja, des é um prefixo que significa o contrário, né? Então, imagina, se nós estamos com algo coberto e nós vamos descobrir, é porque nós vamos colocar à mostra, nós vamos revelar, nós vamos explicitar. Então, os apóstolos ensinaram isso. O reino de Deus está em nós, porque nós somos filhos de Deus. E descobrir o reino de Deus é deixar com que esse reino de Deus possa espargir, possa irradiar a partir de nós. E aí nós vamos encontrar na nossa intimidade aquela centelha divina da qual nós somos criados, que é uma centelha de amor e de sabedoria. Eles ensinaram isso. E nós hoje, quando temos a possibilidade de falar para as multidões, o que nós temos falado? Boa reflexão, né? Nós recebemos recentemente uma mensagem de um amigo espiritual que falava sobre esse tema e que nos chamou muita atenção, porque, segundo ele, nós vivemos hoje um novo Pentecostes, acessível a todas as pessoas, não só aos médiuns. Ele diz que o novo Pentecostes acontece através da tecnologia, porque através das ferramentas, dos softwares que nós vamos encontrar aí na rede mundial de computadores, nós temos a tradução quase instantânea de qualquer texto, de qualquer fala, de qualquer idioma, com uma proximidade muito grande. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, um dos mais famosos, o Google Traduc, né? Você pega um texto de qualquer idioma, coloca de um lado da tela, e ele então traduz do outro lado da tela, e você tem ali logo um texto com duas colunas, uma na língua original e a outra na língua traduzida instantaneamente pelo sistema. E é claro que precisa de alguns ajustes, algumas questões gramaticais, mas dá para entender perfeitamente o sentido do texto, a ideia do texto. Então diz ele que hoje a capacidade de falar em línguas estrangeiras que conscientemente nós não dominamos está acessível a todo mundo que tem acesso a um computador, que tem acesso à internet. Então, mais uma vez, essa reflexão nos chega. Você hoje aí do seu telefone, do seu iPhone, do seu smartphone, do seu computador, do seu tablet, de qualquer ferramenta que você tem hoje na mão, você fala em qualquer idioma para o mundo inteiro. E milhares de pessoas te veem, curtem, compartilham, se manifestam se gostaram, se não gostaram, dão likes, não é isso? E você então comunica com milhares de pessoas em diversos idiomas. E aí vem essa pergunta: o que você está comunicando? É verdade, Luciano. E você falando do Google Translator aí, eu estou aqui testando ele aqui no celular, aproveitando e colocando aqui, por exemplo, né, a frase Pai Nosso que estás nos céus, né, no início da prece do Cristo. E pedi para traduzir para o latim aqui, né?
para ver como que ficaria no latim esse início dessa frase. Vamos ver se a gente... Vou colocar aqui, não sei se vai dar para os nossos ouvintes ouvir, vamos colocar aqui pertinho do microfone, mas vamos ver se dá para a gente ouvir aí, Pai Nosso que estás no céu, em latim. Pater noster qui in caelis est. Eis um exemplo aí clássico, né? Exatamente, e aí nós podemos fazer isso e comunicar para o mundo inteiro. E aí o que é importante não é o meio de comunicação. É o que, né? É o conteúdo da comunicação. Porque o meio modifica, de acordo com os recursos de cada tempo. E eu tenho certeza que em muito pouco tempo, com essa nanotecnologia que nós temos por aí, esses processos comunicativos vão ficando cada vez mais fáceis. E hoje já tem equipamento em que você coloca, por exemplo, um ponto no ouvido e aquele microfone capta a língua da pessoa que está conversando contigo, já traduz para a língua que você escolheu e já solta no ponto do seu ouvido. Então, quer dizer, daqui a uns dias nós nem precisaremos mais de ficar nos debruçando tanto para aprender as línguas novas, porque esse processo vai ser tecnológico cada vez mais natural. E aí a mensagem desse companheiro espiritual me chamou muita atenção e eu tive que concordar com ele, porque eu nunca tinha pensado nisso, que nós vivíamos um Pentecostes digital, um Pentecostes eletrônico. Eu até compartilhei também essa mensagem no Facebook, para que as pessoas pudessem fazer uma análise sobre ela. Está lá na minha páginazinha do Facebook, é Luciano Alencar. Se você quiser, vai encontrar lá. O texto é de um espírito que adota o pseudônimo de Augusto, e ele então escreve de vez em quando, através de nós, e esse texto em particular me chamou muita atenção, porque já é uma realidade, não é algo que virá, que já está aí, mas que pelo menos eu, do meu ponto de vista, ainda não tinha feito a correlação entre os recursos da fala em diversos idiomas, através da tecnologia, e a experiência do Pentecostes. Me pareceu, no mínimo, uma analogia, uma comparação instigante para as nossas reflexões. E que possamos usar esse instrumento, como você bem disse, para o bem, né? Aproveitando essas facilidades que hoje a tecnologia nos traz, para nós divulgarmos o bem, o amor, a paz, não impor ideias, mas expor de uma forma amigável, fraterna a todos aqueles que estão à nossa volta, né? Perfeito, porque o meio é sempre mutante. Isso. Mas a essência é a mesma, porque essa não vai mudar. Porque a essência é sempre de natureza divina. E tudo que é divino é definitivo. Tudo que é humano é transitório. Luciano, continuando esse assunto, qual que é a lição espiritual que nós podemos tirar desse fato do Pentecostes? De que todos nós somos irmãos. Que o preconceito de raça, o preconceito de crença, o preconceito de idioma, de cultura, é algo que nos torna apequenados, diminuídos, piores. A grande mensagem do Pentecostes é de que o ensinamento do Cristo é universal. Ele foi trazido para todos. Eu gostaria de relatar rapidamente uma pequena passagem do Evangelho, onde uma determinada pessoa chegou próximo do Cristo e dos seus discípulos, e essa pessoa não era judia, ela era classificada à época como alguém que vivia entre os gentios, ou seja, aquelas pessoas não judias. E aí essa pessoa foi reprimida pelo colégio apostólico, exatamente porque, segundo a primeira visão deles, o Cristo teria vindo para o povo eleito de Israel. Eles tinham muito orgulho da raça deles, né, por serem descendentes de Abraão, e eles excluíam os outros povos. E aí essa pessoa ia sendo rechaçada, e ela usou um argumento que ecoa e chega até os nossos dias, quando ela diz assim, que até os cães comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. O que ela estava querendo mostrar com toda a humildade? Que ela queria ali uma migalha, uma centelha dos ensinamentos
da bondade, do amor do Cristo. E aí o Cristo acolhe essa pessoa que passa a ser seguidora do Cristo e ensina para ela com amor a boa nova, mostra o caminho para o reino de Deus e demonstra que a mensagem crística é uma mensagem para todos os povos, para todas as culturas, para todo mundo. Algo que o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, deixa muito bem claro no livro A Caminho da Luz, quando ele diz que os criadores das grandes religiões do mundo, os grandes líderes espirituais do planeta, do nosso planeta, em todas as épocas, são prepostos do Cristo. São aqueles mensageiros do Cristo que, naquele momento histórico, no meio daquela cultura, vieram transmitir os mesmos ensinamentos. Do amor, da paz, da virtude, da benevolência, da concórdia, que nós vamos encontrar em todas as religiões, que é o ponto de contato de todas as religiões, porque todas elas ensinam a sua maneira, a essência daquilo que o Cristo ensinou. E isso, né, o Pentecostes, esse falar através de outros idiomas, ele acontece até os dias de hoje, Luciano? Até os dias de hoje nós vamos encontrar diversos médiuns que conservam esse dom, essa característica, esse recurso de falar em línguas, principalmente nas chamadas reuniões mediúnicas, onde atendem espíritos de idiomas diferentes, utilizando desses arquivos mentais, dessa possibilidade que a xenoglossia nos traz, porque, segundo o espírito Ivone do Amaral Pereira, até mesmo nas esferas espirituais próximas à Terra, a barreira idiomática continua. Então, olha só que situação, nós estamos tão ligados a falar um só idioma, ou dois idiomas, quando muito três, que quando nós chegamos no mundo espiritual, nós continuamos conservando as mesmas barreiras idiomáticas. Então, às vezes, é necessário que, através desse contato via mediunidade, nós possamos, num primeiro momento, abordar os espíritos que ainda só conseguem se comunicar naquele seu idioma da última existência, de forma que possamos levar a mensagem até eles. Então, é ainda um fenômeno recorrente, embora aconteça, a maioria das vezes, em reuniões mais privativas, mais fechadas. E quem pode ser considerado médium, como você coloca aí essa questão da mediunidade, né? Quem nós podemos considerar como médiums? O professor Kardec fez essa pergunta aos espíritos, eles disseram que médiums somos todos nós, porque todos nós percebemos, de alguma forma, em algum grau, a presença e a comunicação dos espíritos, principalmente aqueles que já vivem fora da matéria, fora do corpo físico. Então, genericamente, todos nós somos médiuns, porque percebemos de alguma forma esses espíritos. Contudo, na acepção mais técnica do termo, mais objetiva do termo, o médium é considerado aquele que faz essa comunicação de forma consciente e de forma habitual. Então, o médium de xenoglossia seria aquele médium que habitualmente consegue se comunicar com os espíritos em outro idioma. Lembrando que essa mediunidade, ela pode ser desenvolvida, como eu falei aqui antes, né? Todos nós trazemos essa mediunidade envolvida, mas pelo trabalho, pelo estudo, pela prática, nós podemos desenvolver, ou seja, nós podemos fazer com que esses dons aflorem e sejam colocados a nosso serviço. Contudo, nem todos nós trazemos o organismo com condição de fazer essa mediunidade ser ostensiva nessa encarnação, porque também, como nos diz o professor Allan Kardec, é necessário uma predisposição orgânica para que essa mediunidade ostensiva aconteça. E hoje em dia, estudos até da área da anatomia, quando vão verificar questões relacionadas ao sistema endócrino, identificam algumas glândulas, como aquela que era chamada habitualmente de glândula pineal, aonde dentro dessa glândula, que nos médiuns ostensivos ela é mais desenvolvida, eles encontram alguns cristais que caracterizam então a aptidão fisiológica para que o indivíduo faça contatos extracorporais
com outras inteligências, com inteligências do mundo espiritual. Então nós vamos encontrar pesquisas feitas até pela USP, através do Dr. Felipe, onde nós vamos encontrar essa correlação entre o desenvolvimento da glândula pineal, a presença de determinados cristais nessa glândula e a maior aptidão para a pessoa ser médium ostensivo, fazendo assim a ponte, o meio de comunicação, de contato entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, que somos nós. O Sérgio Felipe, da USP, dá essa palestra aí no Brasil inteiro, no mundo. Se você também acessar aí através da internet, você vai encontrar diversos vídeos com palestras do professor doutor Sérgio Felipe, fazendo essa correlação entre a aptidão orgânica e a capacidade psíquica relacionadas à mediunidade. Luciano, a gente falando sobre essa questão da xenoglossia, me veio à memória um fato interessante que eu não, acho que não se enquadraria bem na xenoglossia, porque seria através da escrita. Eu me lembrei daquele congresso do onde o Divaldo Franco, que foi o segundo congresso espírita brasileiro, se eu não me engano, que foi a comemoração dos 150 anos do Livro dos Espíritos, e que Divaldo, ao final do congresso, no encerramento, ele psicografa em francês e de forma espelhada. Você se lembra, recorda desse fato? Sim, é uma psicografia especular em idioma estrangeiro que o médium não domina. Então, esse meio de comunicação, a xenoglossia é pela fala, isso. Mas pela escrita, né, nós temos então essa psicografia especular em idioma estrangeiro, que o Chico também recebeu diversas assim, em inglês, em alemão, em outras línguas que ele não conhecia, e que depois traduzidas eram veiculando, né, as informações trazidas pelos espíritos. Então, esse meio realmente de comunicação, ele continua sendo utilizado, e agora já há aqueles pesquisadores que estão tentando também fazer através da transcomunicação instrumental, sim, através de aparelhos, né? Então já existe gente aí desenvolvendo tecnologia também, para que os espíritos conversem através dos aparelhos nas suas respectivas línguas, nos seus respectivos idiomas, com a possibilidade de tradução simultânea e automática desses textos. E aí seria uma comunicação direta, né? Sem a intervenção. Mas os pesquisadores, por exemplo, a Rinaldi, que é uma pesquisadora brasileira, que pesquisa há muitos anos a transcomunicação, ela diz que ainda que os equipamentos possam servir para ser esse elo de comunicação com os espíritos, ainda assim é necessário a presença de um médium que doe energias, ectoplasma, meios que os espíritos utilizam para fazer com que essa mensagem seja decodificada e percebida, registrada pelos instrumentos. Então eu tenho também convicção de que em muito pouco tempo a transcomunicação instrumental dará um passo muito significativo no sentido de facilitar a comunicação entre nós e os espíritos desencarnados, claro, com a colaboração e com a participação dos médiuns. Agora, você falava também do desenvolvimento da glândula pineal, né, dessa questão fisiológica da mediunidade, e aí nós poderíamos nos questionar, os médiuns, então, eles seriam pessoas especiais, por assim dizer? Não, os médiuns não são pessoas especiais. Os espíritos até dizem que os médiuns, eles são devedores, que faliram de forma muito grave nas experiências passadas e agora tem a mediunidade ostensiva para os espíritos ficarem diuturnamente convidando esses médiuns a caminharem no percurso, na trajetória do bem. Então, Emmanuel diz que os médiuns são almas caídas, falidas, que estão tendo a chance de recuperação. Não são pessoas especiais, são pessoas comuns. A única coisa que elas têm de diferente, eu não diria de especial, mas de diferente, é uma glândula pineal mais desenvolvida, com a presença de alguns cristais que outras pessoas não têm esse mesmo desenvolvimento. Mas são pessoas comprometidas com a lei divina e que têm agora a oportunidade mediúnica como forma de remissão dos seus próprios erros e também como um meio
de serem úteis à sociedade, fazendo bem que deixaram de fazer no passado. Ok. E estamos tendo um evento, né, no Rio de Janeiro, o Medinesp. Eu gostaria que você falasse para a gente desse evento que está acontecendo agora, né, no Rio, e o significado dele, a importância dele para o movimento espírita, Luciano. Eu cheguei a falar do professor Sérgio Felipe, que é um pioneiro na pesquisa dessas questões da anatomia relacionadas com a mediunidade e com os ensinamentos espíritas, mas ele é só um de uma pleiade, de uma multidão de outros pesquisadores que atualmente fazem a correlação entre a medicina dos homens e a medicina espiritual. Então o Medinesp é um evento que ele é produzido pelos médicos espíritas do Brasil através de uma associação chamada AME Brasil, Associação dos Médicos Espíritas do Brasil, e eles se reúnem periodicamente em grandes centros de convenções, atualmente nesse final de semana lá no Rio de Janeiro, aonde eles trazem as pesquisas que fazem ao longo do tempo, comparando a ciência dos homens, a medicina dos homens com a medicina espiritual. E é de uma qualidade incrível, talvez seja o melhor e maior evento técnico que associa ciência e espiritualidade, medicina e espiritualidade aqui no Brasil inteiro e quiçá em todas as Américas, quiçá no mundo, porque trazem os maiores especialistas, os mais dedicados pesquisadores, os trabalhos de maior seriedade, demonstrando até a mudança de paradigmas entre a ciência humana e a espiritualidade que influencia essa ciência. Para nós termos uma ideia, até aqueles conceitos que antigamente a medicina trazia do que era saúde, estão sendo profundamente modificadas pelas ideias relacionadas à saúde espiritual. Então, por exemplo, o que nós ordinariamente fazemos num check-up, por exemplo? Nós vamos verificar como está o colesterol, nós vamos verificar como é que está o nosso índice de glicose, nós vamos ter todos aqueles parâmetros que a medicina convencional diz, a partir dos exames, se a nossa saúde está bem ou não. A medicina espiritual transcende muito esses indicadores meramente formais e fisiológicos, físicos, químicos. Ele vai além, ele quer saber do nosso comportamento, do nosso estado emocional, do nosso estado mental, porque nós não somos só corpo, nós somos corpo, mas nós somos mais que corpo, nós somos espíritos, nós temos uma dimensão social, uma dimensão cultural, uma dimensão emocional. Na verdade, nós temos diversos corpos. A medicina tradicional só cuida do corpo físico. A medicina espiritual cuida do corpo emocional, cuida do corpo espiritual, do corpo mental, de diversos outros corpos que estão todos interligados. E para a gente visualizar, é como se eles funcionassem em camadas. Imagina aí uma cebola. Você certamente que nos ouve já cortou uma cebola no meio alguma vez. E a cebola tem camadas, né? Ela tem esferas. O nosso corpo físico seria a casca da cebola, aquela camada mais exterior. Mas essa camada exterior vem de onde? Vem das camadas interiores, né? Então, se nós formos olhar, cada corpo seria uma dessas camadas. E nós somos assim, nós somos seres que somos constituídos de diversas camadas. Então a nossa parte mais íntima é o espírito e a parte mais remota, mais periférica é o corpo físico. Mas entre o espírito e o corpo físico nós temos diversas outras camadas, diversos outros corpos que precisam de ser tratados. E o Medinesp faz isso, à luz da ciência, à luz do espiritismo. Ele congrega os ensinamentos da espiritualidade com os ensinamentos da ciência humana e faz a ponte, a conexão, o intercâmbio. E com isso há progresso, há evolução. Hoje, a nossa medicina, reunida à espiritualidade, tem cadeira cativa nos cursos de medicina das melhores universidades do mundo. Os nossos médicos do futuro serão médicos espiritualistas. E o próprio Espiritismo, através do Allan Kardec, diz:
o Leon Denis diz que dos bastidores dos laboratórios da ciência iriam aparecer os maiores defensores da espiritualidade, porque vão encontrar essas camadas mais sutis, essa essência daquilo que nós somos, e hoje isso é uma realidade, e o MEDNESP é a prova disso. Inúmeras pesquisas científicas comprovadas demonstram que ciência e espiritualidade, que medicina e espiritualidade são meios de nós transformarmos a nossa vida em vidas melhores, em vidas sadias, cuidando do corpo e cuidando da alma. Luciano, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Seara Espírita, por trazer esse tema, né, diferente para a nossa reflexão, falar um pouco também sobre mediunidade. Te agradeço a participação, que Jesus te abençoe no seu trabalho de divulgação doutrinária. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, nós estamos sempre aqui no programa Seara Espírita, e gostaria de mandar para você que nos ouve o nosso abraço cheio de fraternidade, cheio de amor universal, para que você seja feliz junto com a sua família, junto com as pessoas que ama, e também seja feliz junto com a humanidade inteira, independentemente do seu idioma, independentemente da sua crença, independentemente da sua religião, porque somos todos nós filhos de Deus e precisamos de falar a mesma língua, a língua da bondade, a língua do amor, a língua da sabedoria. Muita paz. Obrigada mais uma vez, Luciana. Agradeço a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando. Desejando a vocês um excelente final de semana, de muita paz, muita luz, muita saúde, muito amor. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.